Olá, boa noite, eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos começando mais um Momento Bancário e hoje nós vamos falar dos principais problemas dos bancários dos bancos privados. Depois a gente vai fazer um MB para conversar sobre os problemas dos bancários dos bancos públicos. E nós vamos começar nosso primeiro bloco conversando aqui com a Liliane Fiuza. Liliane, que aqui no sindicato coordena o coletivo dos bancários do HSBC. Boa noite, Liliane. Boa noite, Juvândia. Boa noite a todos os bancários e bancárias. Hoje a gente vai falar sobre os principais problemas. No HSBC, o que tem gerado o maior problema agora é a nova reestruturação do banco, que está gerando demissões e fechamento das agências. Isso, e a gente vai segurar que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E a Liliane, ela também participa da Comissão dos Empregados do HSBC, uma comissão nacional que junta os representantes bancários, né, todos os bancários do HSBC, de várias regiões do país, que vêm normalmente aqui em São Paulo, fazem essa reunião, tiram campanhas conjuntas, coordenadas, exatamente para que as lutas tenham mais força. E nós vamos conversar também com a Érica Oliveira, que está aqui representando o coletivo do Bradesco, né? Os bancários do Bradesco que fazem parte da direção do sindicato, né? E essa coordenação, todos os coletivos têm uma coordenação. Boa noite, Érica. Boa noite, Juvândia. Boa noite aos bancários que estão nos assistindo nesse momento. Muito bem, então daqui a pouco a gente também vai perguntar para a Érica nos falar qual que é o principal problema, ou quais são os principais problemas, ou quais são as principais demandas dos bancários do Bradesco, que está aí na pauta colocada tanto na comissão, na COI, na nossa organização nacional, como também na negociação direta com o banco, aqui na base de São Paulo. E aí, no outro bloco, a gente vai começar com representantes aqui no sindicato do coletivo do Itaú, do Santander, e a gente vai conseguir aí dar conta. Esperamos responder, inclusive, as perguntas que vocês já mandaram, e quem tiver pergunta pode mandar para a gente. Bom, eu vou começar aqui agora. A Liliane já falou de um problema que está acontecendo, que está, digamos assim, atormentando os bancários do HSBC. O HSBC está fechando a agência e faz tempo que a gente está discutindo com o banco, né, qual que é a estratégia do banco aqui no Brasil. Os bancários perguntam muito isso. O banco resolveu fechar agências e os sindicatos estão organizando, nós e os outros sindicatos, né, juntos, organizando aí uma reação. Como é que está sendo isso, Liliane? Explica qual que é o argumento do HSBC para fechar essas agências. Bom, vamos conversar um pouco com os bancários que estão nos assistindo. Bom, o HSBC, na última reunião, ele nos falou que o motivo é a mudança no foco dos clientes, né, no foco dos clientes de relacionamento no banco. E isso, segundo o banco, vai gerar, sim, o fechamento de algumas unidades e a transformação de outras num novo modelo de atendimento. E isso tem gerado algumas demissões. Ele anunciou que vai... O banco anunciou uma reestruturação, está mudando o foco do negócio, é isso? Exato. E aí, no novo foco, no novo negócio, ele está dizendo que ele não precisa daquelas agências. Isso, exato. E vai haver uma demissão nessas agências, onde houver reestruturação, de pelo menos 70... E aqui em São Paulo, que agências que fecham? A gente já tem essas informações? Nós temos até agora 5 agências que estão para fechar. O nosso caso mais grave é a agência de Carapicuíba, né, que faz parte da nossa base, que é a única agência do HSBC na cidade, a maior agência do HSBC em atendimento a clientes do INSS, né, aposentados e pensionistas, é a maior do Brasil. E o HSBC, encerrando essa agência, ele vai deixar de atender realmente um grande número de usuários. Aí você está falando uma coisa interessante, né? Para a gente ver a falta de compromisso social dos bancos. Ele está pensando o seguinte: deu lucro, minha agência, né, que dá o melhor negócio, que tem o melhor negócio. Se não for, eu vou fechar. Não está preocupado com a população. E nós estamos aqui olhando o caso dos empregos, que é a população, e olhando a situação do cliente, né? Você está falando de uma agência importante para Carapicuíba, para as pessoas que recebem lá o INSS, né, as pensões. E o banco está preocupado com o seguinte: eu vou lucrar com essa agência, não vou lucrar? Lucro mais, lucro menos? Não é isso?
Exatamente. O lucro da agência, até segundo o banco, não é nem o que ele está levando em consideração. É realmente o foco de clientes. E clientes como Mas se usuários... Se fosse muito lucrativo, o banco ia fechar a agência? A pergunta é se ele achasse que dali poderia tirar, né? assim, nessa colocação, ele preza muito esse foco dos clientes. A agência que vai receber as contas é uma agência que dava menos lucro do que a agência que vai fechar. Então, assim, realmente é o foco nos clientes. Ele está tirando a agência de um local onde os clientes são mais usuários. Então, o usuário. Não clientes com negócios. Claro, porque o pessoal que recebe, no geral, quem recebe aposentadoria, e em especial em Carapicuíba, está numa renda, deve estar com salário mínimo, né? Exatamente. Ou seja, mas mostra muito do descompromisso aí do banco. Bom, o banco anunciou isso, nós fomos lá cobrar do banco a manutenção dos empregos, não o fechamento das agências, e aí ele diz o seguinte, qual o compromisso do banco nessa história aí? O que nós conseguimos arrancar dos bancos, nós temos que fazer mais lutas, como é que está a nossa programação? Na nossa última reunião com o banco, com a comissão de empresa, ele nos informou que ele nos garantiu que ele vai permanecer com 70% dos trabalhadores dessas agências que estão fechando ou alterando. Então, 30% vai ser demitido? 30% ele colocou que seria demitido. Nós pressionamos muito o banco em relação a isso. Estamos em campanha, né? Os funcionários do HSBC no Brasil estão em campanha pela manutenção desses empregos, principalmente, e pelo fim, né, do fechamento das agências do HSBC. 30% o banco, nessa última conversa, depois que conversamos, pressionamos muito sobre o assunto, esses 30% ele se comprometeu a tentar realocar esses trabalhadores. Realmente tentar realocar, mas nós vamos ter que acompanhar. E nossa luta continua, né? Exatamente. Érica, fala um pouquinho do Bradesco. Também, a demissão também é um ponto de discussão nesse momento. Quais são o que você destaca aí da nossa pauta? Ah, claro, a demissão ela está sempre colocada, né? Até porque se você for olhar o aumento do lucro do banco e a curva inversa é a redução de postos de trabalho. Então, assim, a reclamação é geral desses trabalhadores de agências e departamentos, eles reclamam da sobrecarga de trabalho, que hoje eles fazem um trabalho que 2, 3 faziam antigamente. Então, assim, o banco continua lucrando, porém, a redução dos postos, e a gente também está nessa batalha para ampliação das contratações, até porque tem demanda para isso, as agências estão sempre cheias, principalmente nos primeiros dias do mês, e a reclamação também dos trabalhadores dos prédios é essa, muito trabalho, muito volume e pouca gente para efetuar o trabalho. Sobrecarga de trabalho, né? Sim. Nós acabamos de fazer um bom acordo, né? Trazendo uma demanda antiga nossa, desde que o pessoal trabalhava no Finasa, que depois o banco tirou da categoria, trazendo o pessoal da Bradesco Financiamentos para a categoria. Ah, claro, essa foi uma vitória importante, são 12 anos, né, de batalha, de luta, e assim, o desfecho foi muito positivo, porque são 2.000 trabalhadores no país, 1.218 na nossa base. Esses trabalhadores, eles participaram de uma assembleia grande, importante, bastante representativa, e eles agora estão conosco, eles são da categoria bancária, o acordo foi assinado recentemente, e agora eles estão tendo acesso a conquistas nossas que eles não tinham, né? O Vale Cultura, por exemplo. Então, assim, o prédio, o pessoal lá está muito contente, eles participam bastante, a prova foi a assembleia, né? Daquele tamanho que foi. 500 pessoas na assembleia. Exatamente, a gente está muito contente, eles também, e agora a gente só está fazendo aquele trabalho de aproximação, campanha de sindicalização, que é importante. E assim, nós fizemos reuniões no prédio, foi muito legal. Essa acho que foi a nossa conquista recente mais importante. Muito bem. Liliane, tem alguma reunião marcada com o banco? Alguma negociação? Ou nós vamos fazer atividade para arrancar uma negociação? Como é que está isso? Nós não marcamos uma próxima rodada de negociações. Nós nos reunimos, né, com os dirigentes, com a comissão de empresa, né, os dirigentes de todo o país, e decidimos realmente entrar em campanha, né, para realmente, eu acho que a gente agora arrancar do HSBC um compromisso com o emprego dos trabalhadores. Muito bem. E, Érica, tem reunião marcada com o Bradesco? Não, assim, a gente está agora no primeiro semestre, a gente está retomando, né, as negociações, estamos dando continuidade à pauta, que assim, o que ficou pendente, que precisa ser discutido é o programa de reabilitação profissional, o adiantamento do parcelamento de férias, a gente precisa avançar na questão do plano de saúde para os pais e aposentados.
para os pais dos bancários, né, e os aposentados. Então Essa discussão do plano de saúde é importantíssima, né? Exato. Os bancos privados, no geral, a gente tem essa pauta. A gente quer discutir, obviamente, está colocando na pauta Bradesco, Itaú, Santander, HSBC, que fez mudança no plano de saúde, né, de maneira unilateral. E essa é uma demanda bem interessante. Ah, sim, claro, mas a nossa pauta ela é extensa, né? E assim, a negociação, ela, independente do avanço ou não, a bandeira a gente não tira da pauta. Então, tem outras questões a serem colocadas que, assim, são pedidos dos trabalhadores. Por exemplo, a contratação da remuneração total, né? Que o Bradesco é o único dos grandes bancos privados. Os bancários do Bradesco cobram uma melhoria. Exatamente, eles querem receber por todo o trabalho realizado, inclusive a venda de produtos. Então, essa é uma reivindicação dos trabalhadores que também está na nossa pauta. E o auxílio educação que está aí também há anos e a gente não vai abandonar a bandeira. Vamos continuar batalhando até conquistar. Conseguir, né? Exato. Tudo bem, mas temos uma pauta importante nesses bancos. Além do plano de saúde, a previdência complementar, né? Sim. Também é outra que a gente está sempre... Está na nossa pauta de reivindicação geral, mas é algo que a gente está sempre conversando com os bancos, como é que melhora, como é que dá mais condição para que o bancário, primeiro, se aposente, né? E depois tenha, quando aposente, tenha um plano de saúde. Também tenha uma complementação da sua aposentadoria, para não perder não diminuir tanto a sua renda, né? Muito bem, a gente vai encerrando aqui esse primeiro bloco, conversando com a Liliane Fiuza, que representa aqui os bancários do HSBC aqui no sindicato, coordena o coletivo, e a Érica Oliveira, que representa aqui os bancários do Bradesco no sindicato, que falou um pouquinho das prioridades e pauta. Como o nosso tempo é curto, a gente teria muita coisa, com certeza, dos dois coletivos, muita demanda, né? Eu sei que a Liliane, o HSBC tem também uma luta pelo plano de saúde, a própria previdência complementar que o banco lançou, que nós não concordamos com as regras, não foram discutidas. Tudo isso também está na pauta. Mas, nesse momento, obviamente, o emprego é uma questão fundamental. Fundamental. Então, gente, obrigado pela presença de vocês. No próximo bloco, a gente vai voltar falando com os bancários do Santander e do Itaú. Nós estamos de volta no Momento Bancário, falando dos principais problemas dos bancários e dos bancos privados. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre os problemas dos bancários do Santander e problemas dos bancários do Itaú. Para falar do Santander, a gente está aqui com Maria Rosane, ou Rosani, eu costumo chamá-la de Rosani, mas tem muita gente que chama de Rosane. Boa noite, Rosani. Boa noite, Vândia. E também com Carlos Damarindo, que é, obviamente, bancário do Itaú e secretário de Assuntos Jurídicos do nosso sindicato, representando aqui o coletivo dos bancários do Itaú, que fazem parte da direção do sindicato. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ju. Carlos, também conhecido como Carlão, né? Carlos ou é Carlão ou é Carlinhos. Nesse caso, ele é Carlão. Bom, antes da gente entrar aqui no debate Santander-Itaú, eu tenho que dar uma notícia boa, né? Que eu acabei de receber aqui. Saiu o resultado da eleição da CACI e ganhou aí a chapa vencedora, é a chapa 1, todos pela CACI, que é uma chapa que nosso sindicato apoiava. Tem diretores do nosso sindicato que fazem parte da chapa, o William, né? Mas tem bancários do Brasil inteiro. É uma chapa que foi montada exatamente compondo, né? Contemplando as várias regiões e o pessoal está ativo e o pessoal que está aposentado. E aí a gente estava falando aqui no primeiro bloco da importância do plano de saúde para os bancários, né, dos bancos privados. No caso do bancário do BB e da Caixa, quando aposentam, tem direito de permanecer com o plano, que é uma coisa, né, que no momento que a gente mais precisa do plano,
Você pega o bancário de banco privado, às vezes fica caro demais, tem que entrar com ação, né? É toda uma dificuldade e que, inclusive, a gente quer negociar com os bancos para ter um plano de saúde quando o bancário aposentar, ele ter direito de ficar com um plano de saúde, mas podendo pagar, né? E não uma coisa que fica absurda, o valor fica inviável. Mas eu vou começar aqui com a Rosani e perguntar para ela o seguinte, vamos conversar um pouco aqui entre nós, vamos contar aqui para os bancários, o principal problema que os bancários do Santander estão passando nesse momento e qual é a pauta mais importante nesse momento, né? Bom, Giovândia, acho que o pior problema é a gestão equivocada que o Santander vem desempenhando no Brasil. Ele tem mudado seus gestores para tentar capitalizar mais clientes, para poder expandir, só que a gestão dele tem sido equivocada porque ele tem, numa tentativa de redução de custo para melhorar os juros, demitindo trabalhadores cada dia mais, principalmente pegando trabalhadores que têm muito tempo de casa, pessoas experientes, trocando por pessoas, né, que não estão tão preparadas e não qualifica essas pessoas que chegam. E aí quem sai prejudicado é o cliente. O banco está fazendo também uma redução de serviço de limpeza, fez uma alteração grande agora nos fretados, que levam os trabalhadores... Está tentando economizar em coisas que não vão trazer... Né, pensar nisso, né? Uma economia... Sempre sobrando para o trabalhador. Qualidade de vida do trabalhador. Mas ele também tem feito demissões, né, Rosani? A gente está vendo os dados das demissões do ano passado, o banco que mais demitiu foi o Santander. E ele continua demitindo muito mesmo, porque também agora o banco também vem nessa fase de fechar agências, de fusionar agências dos bancos que ele foi comprando, e com isso está sobrando trabalhadores. Na verdade, assim, para nós não sobra trabalhadores, mas falta, né? Porque a sobrecarga de trabalho que a gente vê nessas agências de banco privado, muito adoecimento, eu vi bastante. E então, só que não dá para pôr numa agência 2 gerentes gerais, 2 gerentes administrativos. Então, o banco acaba sempre demitindo alguns trabalhadores que sempre dedicaram sua vida a essa empresa. Enfim, Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é uma coisa que nós precisamos mudar no nosso país, porque nós temos uma legislação extremamente permissiva. Como é que um banco, sabe, banco, gente, banco, basta olhar os balanços, né? Lucram muito. Como é que podem demitir trabalhador da forma que os bancos fazem aqui no Brasil, né? Na Espanha, o Santander demite, Rosani? Então, pois é, a gente não critica isso, a gente acha assim, que nós gostaríamos que todos fôssemos tratados como na Espanha, né? Porque lá o banco não demite os trabalhadores. Essa situação ideal, né? Que é não demitir os trabalhadores. Ter responsabilidade com o seu corpo de funcionários. Né? Com certeza. Carlão, como é que está a pauta dos bancários do Itaú? Hoje, que tema que você destacaria? O que está sendo discutido entre o movimento sindical e o banco? Nós temos uma pauta permanente, né, desde a fusão com o Unibanco e o Itaú, que são as demissões que ocorreram durante esse período. Sim, né? O Itaú demitiu muito Isso depois é uma pauta, de incorporar o Unibanco, com certeza, né? É uma pauta permanente, uma pauta diária do movimento sindical, né, no combate às demissões. O emprego é uma coisa que o sindicato tem que estar sempre atento, né? Além do emprego, de manter o emprego, o banco também terceirizou bastante. Várias áreas foram terceirizadas, né? E a gente vem tratando isso aí com muito empenho, né, no combate dessa forma de terceirização que o banco vem fazendo. Precarizando, né, para o trabalhador terceirizado. Com certeza, né? as empresas... Trocam um bancário por um trabalhador que ganha um terço do bancário, né? O custo é bem mais... Na verdade, nós queremos que todo mundo seja bancário. É mais vantajoso, né? para o banco, né? Claro, Ele reduz seus custos, né? O que mais que está na pauta aí dos bancários do Itaú? Nós temos, dentro do emprego, nós temos as questões que a gente enfrentou esse ano, principalmente, todo ano a gente vem enfrentando, que é a questão na época do verão. As agências com problema de ar-condicionado. Eu lembro que a gente teve... O banco não investe na prevenção, chega no verão, os ar-condicionados estão todos parados. Tivemos aqui na base de São Paulo 90 agências paralisadas pelo movimento sindical, junto com os trabalhadores, que não aguentavam, não suportavam o calor do dia a dia. Certo. Então, é insalubre, clientes Carlão, passando mal. Tem uma questão que eu acompanhei bastante aí visitando vários locais. Eu vi que os bancários do Itaú também estão muito preocupados com o plano de saúde, o pessoal que está perto de aposentar, porque o plano fica muito caro quando aposenta, né? Sim, nós temos hoje um acordo com o banco que a gente vem tratando, né, a renovação, e os aposentados ficavam sobre a Lei 9656. Então, eles tinham também as mesmas garantias do pessoal da ativa. O banco, da noite para o dia, desde 2013, mudou. Começou a cobrar desses aposentados o valor de mercado, sem consultar o movimento sindical
E os trabalhadores, o que houve? Houve uma revolta. E quem está próximo de se aposentar começa a ter essa preocupação. É como você disse no começo, o plano de saúde é importantíssimo. Os bancários perguntavam para mim assim, pô, mas está ficando muito caro. Tem alguma possibilidade de negociação? Eu falei para ele que nós estamos, né? Tem, nós estamos colocando para o banco essa necessidade da gente sentar e fazer chegar num acordo em que o bancário consiga pagar, né? Temos. A gente está em plena negociação com o banco, só que não é uma coisa fácil de se fazer. Com certeza. O pessoal da ativa tem que entender que um dia eles vão ser os aposentados. Existe um custo, né, do plano, a gente sabe disso, mas tem que ser para todos, tem que ser igual. Tanto para quem está aposentado, para quem está na ativa. Eu acredito que esse ano ainda, essa pauta vem sendo discutida, né, a nível nacional. Espero que a gente feche isso ainda no primeiro semestre, né? Há uma expectativa, há muita cobrança, há muito medo dos trabalhadores em questão do plano de saúde. Somente esses que estão para se aposentar. Ou que estão aposentados e não saem por causa do plano, né? Não consegue. Um plano hoje, o básico, né, é cerca de R$1.000 um plano de saúde. Então, um aposentado que ganha hoje na média salário de 2.000 de aposentadoria, praticamente 50% do seu orçamento fica comprometido só com o plano de saúde. Ah, sim. Então é complicado. Então teria que o banco rever a postura de voltar ao que era antes. Rosane, a gente sempre fala assim que o sindicato lida com as questões gerais, como emprego, né, luta contra as demissões, contra o fechamento de agência, porque a gente sabe que prejudica a população e o bancário, mas também discute o problema do ar-condicionado, como o Carlão falou aqui nas agências, nos departamentos, que também afetam a qualidade de vida, né? E no Santander, eu vi que vocês estão discutindo com o banco mudança de fretado. O que aconteceu? Isso é uma loucura, Giovanni. O né? banco, nessa questão de economia, primeiro ele mexeu na questão da limpeza. Tirou os lixos das mesas dos trabalhadores, só deixou alguns cestos centralizados, no dos centros administrativos. Então, você está lá trabalhando, tem que levantar para jogar o seu lixo lá na outra mesa. Só que aí, agora, as funcionárias da limpeza, elas têm que atender mais andares. E com isso, ela acaba juntando lixo por mais tempo, acaba aparecendo bichinhos, enfim, a reclamação está muito grande nesse sentido. Mudando o material de higiene, né? Colocando material de menos qualidade. Diminuindo a qualidade, né? Claro, agora o banco começou no centro administrativo também a tirar bebedouros de água nas guaritas dos guardas, né? Nos estacionamentos, nos térreos, quer dizer, tudo coisa como se isso fosse mudar alguma coisa na realidade dos números do banco. E a questão do fretado, o que o banco fez? Ele reduziu, mudou, alterou os trajetos, tirou todas as linhas que vinham de Pirituba, que trazia muitos trabalhadores daquela região para os centros administrativos na região sul aqui de São Paulo, no Casa 3, na Torre, no Casa 1. E aí os trabalhadores estão, né, agora vendidos, porque... E de uma hora para outra, mudou. Semana com o sindicato, sem discutir com o trabalhador. Semana passada eles informaram os trabalhadores e já começou a aplicar a partir de hoje. Nós procuramos o banco, falamos do problema, o banco disse que ia verificar, como sempre o banco nunca sabe de nada, né? Claro, o RH nunca sabe de nada. E aí ficou de nos dar um retorno e não nos deu esse retorno. Infelizmente, choveu reclamação na quinta-feira, porque, inclusive, tem locais que o fretado passa pelo mesmo, faz alguns trajetos, que é o mesmo trajeto, só que ele não para em alguns pontos que ele parava antes. Então, que economia é essa que ele está fazendo? Então, o banco precisa rever. Não importa como é que vai ficar a vida do trabalhador e nem do segurança, nem do cliente. A gente falando tanto da questão da mobilidade urbana, né, Giovanni? Agora, em vez do banco colaborar e ajudar na mobilidade dos trabalhadores que gastam horas para chegar no trabalho, o que ele faz? Ele dificulta mais ainda a vida do trabalhador, trazendo mais... Se não bastasse as metas, né, toda essa pressão que o bancário já tem, a pressão, a questão da sobrecarga de trabalho, agora mais esse problema para o trabalhador enfrentar, que é a questão da mobilidade dele para chegar ao local. Nossa, e é terrível, uma cidade como São Paulo, né? E assim, tem PCDs agora, também que utilizavam esses fretados. Só fazer que tem 3 e-mails, 3 bancários mandaram as perguntas ou comentários aqui para a gente, né? Um deles está falando o seguinte, que ele é do Unibanco, Itaú agora, né? Trabalha no ITM. E ele está falando do mobiliário, está dizendo que tem problemas, que não está adequado à NR17, né? E pede para que o sindicato atue nessa questão. Acho que é importante, né, falar quem cuida, quem é o responsável lá, para procurar, para explicar, né, para apontar aí os problemas, que realmente isso nos interessa e a gente age nessa sintonia com você. Você vai traz a informação para a gente vai verificar e agir.
Aí tem um outro bancário que ele fala sobre assédio moral toda hora e todo dia. Quer dizer, o principal problema é assédio moral, né? A gente vê isso em todos os bancos, né? Tem que combater mesmo o problema do assédio, que é o que tem gerado muito adoecimento dos bancários. Assédio moral, 366 dias no ano. 365, ele aumentou aqui né? Funcionários, aí ele fala o seguinte, tem outra pessoa que mandou aqui um e-mail, porque eu acho que essa pessoa aqui, ela não se explicou, não diz qual que é o problema, está dizendo que o sindicato tem funcionários acomodados, que degradam a categoria e usa o sindicato como cobertor de sua falta de profissionalismo, prejudicando a imagem do sindicato e dos demais funcionários que realmente necessitam de proteção do sindicato. Bom, aí você não explicou o que era, é difícil falar sobre alguma coisa que a gente não sabe do que se trata. Pode ser uma coisa muito localizada e, no geral, os bancários não usam o sindicato de uma forma ruim, porque o sindicato sempre procura ver o que está acontecendo, sempre procura investigar, né? Um método que a gente utiliza nós vamos verificar se aquela informação realmente procede e lutar, fazer as lutas certas, né? Eu acho que se você participar mais, conhecer melhor, você vai, inclusive, nos ajudar a saber qual que é o real problema lá do seu local de trabalho e nos ajudar na nossa atuação, não é isso? Queria que vocês só comentassem alguma coisa sobre o assédio, né? Como é que está aí no Santander. E o Carlão falar um pouco dessa história do ITM, quem que ele pode procurar. Ô, Giovanni, o assédio é uma coisa que a gente luta há anos já e a gente percebe que o banco não muda nesse sentido, A gente recebeu muita reclamação do Santander de pressão, né? De pressão. Metas, né? O banco tem mudado, constantemente ele muda as regras do jogo, das metas, ele por exemplo, no call center... Ele divulga uma coisa e depois muda no meio do caminho. No meio do caminho ele muda as regras do jogo e só ele fica com o bolo, tá certo? Então, assim, é uma coisa muito grave que tem acontecido. E também o banco criou variável para o call center, só que é uma regra diferente, as pessoas contavam que recebiam valor, receberam muito menos, agora ele fala que os trabalhadores aqui não entenderam o que foi combinado. Então, assim... Botou uma cenourinha lá na Sim, ele cria regras de qualidade que é para dificultar o trabalhador de receber a variável, mesmo ele bater na meta dele, tem a tal de AQO, que se tiver qualquer probleminha, uma reclamação do cliente, que não seja uma reclamação que tenha gerência da agência, né? Que seja uma coisa assim, um problema de sistema, que é um problema do banco e não é um problema da agência. O trabalhador é punido com o problema do banco, né? O cliente reclama, a agência é penalizada e os trabalhadores não recebem a variável porque a AQO... E isso está na mesa de negociação. Tudo isso está na mesa de negociação. Muito bem. E tem que fazer pressão, vocês aí, bancários do Santander, têm que ajudar nessa pressão para que a negociação realmente seja eficiente, né? E você vê, o banco vem com essa nova gestão falando que o foco dele é o cliente. Só que o ano passado, durante 8 meses, ele liderou o ranking das reclamações do Banco Central e esse ano já, esses 3 meses, ele liderou de novo. Por quê? Porque ele não está sabendo fazer a gestão do banco como deveria ser feita. Não está respeitando os clientes, não está respeitando os trabalhadores. Deve ser o cliente, deve ser o lucro, né? Só Carlão, como é que está aí essa questão do assédio no Itaú? O sindicato também tem atuado bastante nessas questões. O assédio, primeiro a gente incentiva muito o bancário a usar a nossa cláusula na convenção para o combate do assédio, né? No Itaú, acho que não é diferente do Santander, é as metas, né? Os programas próprios que o banco impõe aos trabalhadores, que aí acarreta uma série de questões, adoecimento, pressão psicológica. Quer dizer, é um verdadeiro inferno na vida do trabalhador, né? Agora, para a gente ter uma ideia, março fecha o pagamento do segundo semestre. Qual que é a grande ameaça? É demissão. Não bateu a meta, demite. Então, o trabalhador fica com uma pressão muito forte. Claro, e o banco não dialoga, né, sobre os programas próprios, né? O Itaú tem 2 grandes programas próprios que, infelizmente, o trabalhador se compromete com as metas são mudadas durante o período, que complica totalmente a performance também, dele. Né? Sem discussão nenhuma. Não, esse debate né? o banco faz sozinho, né? Ele só impõe. Muito bem, nós estamos encerrando aqui o nosso momento bancário. Agradecer a sua audiência, agradecer aqui, cumprimentar a Rosani e o Carlos Damarindo e até o próximo momento bancário.